Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Nós já o lemos na semana passada todo, quando eu fiz uma introdução apresentando alguns aspectos que nos ajudarão a compreender a exposição deste texto, ou não só do capítulo 7, mas aquelas observações nos ajudarão a entender melhor a segunda parte do livro do profeta Daniel. Os 6 primeiros capítulos, a primeira parte, do 7 em diante, a segunda parte. Se você não assistiu, nós temos gravado lá no canal da igreja. Se você não assistiu nenhum, estão disponíveis lá os sermões do capítulo 1 até agora. Hoje nós leremos apenas 8 primeiros versículos, porque eu entendo, se o Senhor permitir, que nós ficaremos nesse capítulo 7 um pouco mais. Daniel, capítulo 7, os primeiros 8 versículos. Depois da leitura, nós seremos dirigidos em mais uma oração. Assim diz o texto sagrado: o sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. O versículo 2. Depois. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. O 6. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E o 8. Fechemos nossos olhos mais uma vez. E silenciosamente, cada um aí, fale com o Senhor nesta hora. Eu sei que existem muitos pedidos que nós faríamos ao Senhor nesta hora. Eu sei que há carências, há necessidades, há situações a se resolver, há pessoas a interceder, pessoas que precisamos rogar, há enfermos, há luto, há situações adversas, mas nesta hora um pedido apenas, para que o Senhor ilumine a sua mente, para que o Senhor alimente sua alma, para que o Senhor fale contigo. Oremos.
Ó Deus eterno, invisível, mas real. Soberano Senhor, reto juiz, majestoso, que governa, que reina sobre todas as coisas, que tomou a medida dos céus a palmos, que pesou os montes em balança de precisão. Como diz a letra do hino que cantamos, rege e sustém os astros na amplidão dos céus. Mas como também aprendemos nas Escrituras, o Senhor que se assenta na roda das redondezas da terra, também de longe penetras os nossos pensamentos, e sabe das nossas carências e necessidades mais reservadas. Talvez possa nos parecer que a nossa maior necessidade é em relação à nossa saúde ou de alguém que amamos. Talvez possa parecer que há situações da nossa rotina e até mesmo da nossa sobrevivência que carecem da tua atenção, e nós o sabemos e colocamos tudo diante do Senhor. Mas nesta hora, Senhor, o nosso pedido é para que alimente nossa alma, para que permitas que aquilo que a Tua Palavra revela, as verdades espirituais, sejam discerníveis por nós, falhos e fracos, que pelo amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Redentor, mediador das nossas almas, entre nós e o Senhor, aquele que nos reconciliou contigo, que nos ligou à família da fé, que nos vinculou ao Senhor, que já nos ressuscitou e já nos permitiu assentar consigo nos lugares celestiais. No nome dele nós te imploramos, Senhor, ser propício a nós nesta hora, que teu Espírito Santo haja em nossos corações e mentes e vontades, com poder e com graça, e que nesta noite, Senhor, haja manifestação do teu poder, trazendo conversão, trazendo reconciliação, trazendo mudanças de mente, de coração, de propósitos, trazendo edificação, instrução, educação na justiça, que tudo isso redunde tão somente para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Já confessei para os irmãos na semana passada, que nesses, quase 30 anos que o Senhor tem me dado o privilégio de pregar a palavra, nunca preguei nesse texto. Nunca preguei na segunda parte do livro de Daniel. Nunca me senti, eu não sei nem dizer, se encorajado, motivado, animado a pregar. E não só isso, mas também nunca ouvi. Nunca ouvi. E numa consulta breve, quase todo mundo que eu perguntei, mesmo pessoas com muitos anos de caminhada cristã, também nunca ouviram. Então não são textos fáceis. E eu vou começar hoje no capítulo 7 pela parte mais fácil, se é que é possível dizer isso. Ao longo da mensagem de hoje eu vou mostrar onde estão as dificuldades, que eu espero, pela graça do Senhor, poder encontrar e apresentar para vocês nas próximas semanas. Vamos então caminhar. Nós já sabemos que a primeira parte do livro de Daniel, os 6 primeiros capítulos, são textos narrativos, descrevendo momentos da história, e que a segunda parte, que começa aqui no capítulo 7, há uma mudança de tom considerável, uma mudança de gênero literário. Lá encontramos as narrativas, e aqui nós encontramos literatura apocalíptica, em forma de visões e sonhos, apresentando o futuro, ou acontecimentos futuros, futuro próximo e futuro distante, de maneira muito simbólica. Nós já vimos também que, por exemplo, o que está acontecendo aqui no capítulo 7, não acontece depois do capítulo 6. No início aqui, no versículo 1 que nós acabamos de ler,
diz assim: no primeiro ano de Belsazar. Então, o primeiro ano de Belsazar foi antes do reinado de Dario, que está aqui no capítulo 6. Foi antes daquele banquete, que foi o último dia do reinado de Belsazar. Então, algumas dessas visões estão acontecendo paralelamente ao que está lá na primeira parte. E isso a gente vai reiterar algumas vezes mais ao longo da nossa exposição. Aqui na introdução quero fazer 2 destaques. E eu fiz questão de apontar para facilitar a anotação daqueles que estão anotando. Ou até mesmo ser um pouquinho mais visual para facilitar a nossa compreensão. Primeiro destaque ainda na nossa introdução: coragem, Daniel. É uma exclamação mesmo. A partir daqui do capítulo 7, Daniel recebe visões e sonhos para que ele seja encorajado. As visões que ele recebe é para que ele seja fortalecido, para que ele pudesse se manter firme em seguir fiel e íntegro, para que ele pudesse continuar confiante e servindo o propósito pelo qual o Senhor o chamou. Interpretar, pregar, instruir aqueles reis profanos. Ele precisava de muita coragem, de muita ousadia, de muita determinação para manter-se leal, para manter-se fiel. E por incrível que pareça, estas visões têm esse propósito, de encorajar Daniel. Segundo destaque: perseverança, igreja. É uma outra exclamação. Essas visões que Daniel recebe, elas servem de instrução específicas para a igreja. Nos capítulos anteriores, há também sonhos e interpretações que foram proclamados ao rei e proclamados ao povo, e que tinha propósito de serem revelações de Deus para além do povo de Deus. Mas agora, estas visões e sonhos que ele passa a ter, têm um endereço específico da igreja. Deus agora está mostrando que ao mesmo tempo que usa Daniel para falar a Nabucodonosor, a Belsazar, a Dario, por exemplo, ao mesmo tempo está lhe dando visões e sonhos que ele deve revelar para a igreja. Nós veremos, por exemplo, que ele escreve o sonho, não é para ele não esquecer. Esse escrever o sonho que nós lemos aqui é para registrar, para que o povo de Deus que estava lá cativo naquele período, o povo de Deus que sairia do cativeiro no futuro próximo, e o povo de Deus ao longo da história teria de ser instruído. Então essas visões são endereçadas à igreja para proporcionar na igreja perseverança em meio às muitas e muitas dificuldades. Assim como Daniel, a igreja precisava receber da parte do Senhor recursos para manter-se firme em meio às tribulações, em meio às perseguições da vida. Vamos para o nosso tema. Daniel 7, Daniel capítulo 7. O sonho sobre os 4 animais. Uma mensagem para preservar, para perseverar e confiar nas promessas. Daniel 7. O sonho sobre os 4 animais. Uma mensagem para perseverar. Uma mensagem para confiar
nas promessas. E aqui, como nós nos detivemos nos 8 primeiros versículos, nós abordaremos então cada uma das figuras, cada um dos símbolos deste sonho, sabendo que este sonho, que estas imagens têm o propósito de encorajar Daniel e tem o propósito de proporcionar perseverança para a igreja. O primeiro animal, o leão. Versículo 4 apresenta-o. O primeiro era como leão. Eu vou voltar e vou começar no versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Antes de falar do primeiro animal, Daniel tem uma introdução. Antes de ver esses animais, ele tem uma introdução da sua visão, que é esse texto que nós acabamos de ler, do versículo 2. A primeira visão que ele vê é um prenúncio dos outros 4 animais, prefigurados aqui em 4 ventos. Durante a minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O que Daniel vai ver em seguida, ele já tem aqui uma noção que não é coisa boa. O que ele verá em seguida tem a ver com tempestade, tem a ver com incômodo, tem a ver com desconforto, tem a ver com problemas, tem a ver com dificuldades. E aí então o primeiro animal, versículo 4. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Esse animal representa o primeiro império que dominaria boa parte do mundo conhecido naqueles dias. E ele aqui é simbolizado na figura de um leão, por conta do seu vigor e de sua majestade. O Senhor está aqui reforçando a Daniel a visão que ele revelara para Nabucodonosor. Se você acompanhou, você sabe. Se você não acompanhou, você tem a chance de reler depois o capítulo 2 aqui do livro do profeta Daniel, em que Nabucodonosor tem um sonho. E nesse sonho ele tem uma visão. A visão era de uma grande imagem, dividida com materiais distintos. Diz-nos o texto lá do capítulo 2. Quando Daniel vai interpretar para Nabucodonosor o sonho que Nabucodonosor tivera, ele diz: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. E o versículo seguinte, ele começa então a descrever o sonho de Nabucodonosor. A cabeça era de fino ouro. O leão do sonho aqui de Daniel é a mesma cabeça de ouro da visão de Nabucodonosor, tem o mesmo significado. Revelam ambas a mesma coisa. Revelam o quê? Revelam o próprio império da Babilônia, que era um império avançado, eu diria, entre aspas, um império chique, requintado, glorioso. Por isso, na visão de Nabucodonosor, era uma cabeça de ouro. E na visão aqui de Daniel, é um animal como o leão.
Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ou da antiguidade, era justamente os jardins suspensos da Babilônia. Leão com asas de águias demonstra a ligeireza que esse império cresceu. Ele expandiu seus domínios sobre uma vasta região e muitos povos foram subjugados. O leão possui força, possui ímpeto, e ainda com asas de águia só aumentava então a sua ligeireza, ou a força com que esse império expandiu o seu domínio. Lá na interpretação do capítulo 2, aquela cabeça sucumbiria junto com a imagem. Da mesma forma, o leão aqui seria domesticado. Esse leão aqui, na visão de Daniel, ele em algum momento não vai despertar mais medo em ninguém. Sua afeição vigorosa de um leão vai ser substituída pela afeição humana, por feições humanas. Suas asas de águia seriam cortadas e seu domínio lhe seria tirado. É isso que significa essa primeira figura. A dificuldade não é essa. Significa isso: um império valoroso, glorioso, requintado, mas que sucumbiria, que fora figurado no ouro, num metal precioso, e aqui na outra visão há um leão com asas de águia. Está juntando os melhores animais, um dos mais nobres entre os animais terrenos e um dos mais nobres entre as aves. A questão é como que isso pôde, de alguma forma, encorajar Daniel. Como que isso pode tê-lo ajudado a permanecer-se firme? E como isso poderia alimentar a perseverança e a confiança da igreja? Versículo 5 apresenta para nós o segundo animal. Vamos reler o versículo 5, quem tiver o texto aberto, por favor. Continuei. Como nós sabemos que esta visão é correlata à visão lá do capítulo 2, este sonho de Daniel é correlato à visão lá de Nabucodonosor, então segue a mesma interpretação. Lá, na visão de Nabucodonosor, depois de ver a cabeça de fino ouro, diz o texto que naquela imagem horrenda, que causou pavor em Nabucodonosor, tinha o peito e os braços de prata. É o segundo reino, é o segundo império que subjugaria o anterior. Babilônia, que era a cabeça de ouro, seria subjugada pelos medos e persas, que eram muito menos nobres, muito menos requintados. 2 braços, por quê? Porque eram 2 reinos que se fundem, os medos e os persas, que se fundem para conquistar, para subjugar o império anterior, para devorar a Babilônia. E aqui é prefigurado no urso, porque é um animal comparado ao leão muito menos nobre e até mais cruel. Ao comparar-se com o leão, ele tem uma aparência muito mais brutal e hábitos também muito mais brutais. Enquanto o leão se destaca por sua notável beleza e porte majestoso, o urso se compara aos persas em virtude da sua barbárie, da sua forma de viver. A cabeça de ouro, demonstrando nobreza, mas os braços e o peito
de prata. Esses assírios que formavam o Império Babilônico habitavam numa das regiões mais conhecidas e nobres do mundo daquela época. Como eu disse, até hoje a sua arquitetura ainda é estudada. Cidades inteiras ainda são escavadas e conhecidas. E nós temos, por exemplo, os Jardins Suspensos, que era uma das 7 maravilhas, junto com as pirâmides, a Biblioteca de Alexandria, entre outros. Era um país encantador. E alguns comentaristas dizem que o país se assemelhava a um nobre teatro. Mas os persas, e aqui abre aspas para uma citação, os persas viviam ocultos como bestas selvagens em suas covas, habitavam entre suas montanhas e viviam como brutos. Se o Senhor já revelara por intermédio de Nabucodonosor esses impérios, e um sucederia o outro, um prevaleceria sobre o outro, por que que ele então revela de novo para Daniel? Não já seria suficiente? Daniel, quando interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele já apresenta a história. Ele já apresenta ali o que vai acontecer ao longo dos séculos, no que se refere a essa questão. Por que que o Senhor revela para Daniel mais uma vez, e ainda o faz com outras figuras? Por que que ele não teve o mesmo sonho, a mesma imagem? Aí que está a dificuldade para nós. Entender o que cada um desses animais significa não é o maior problema. Por que que ele usa esses símbolos? Por que que ele usa outras imagens diferentes da que ele usara com Nabucodonosor? Nós até sabemos que lá no capítulo 2, a mensagem é para todos os povos. Muitos tiveram acesso àquelas revelações, e agora especificamente para a igreja, mas a questão ainda continua. Eu repito a pergunta que eu fiz antes. Como que isso pôde, de alguma forma, encorajar a Daniel? Como isso pode, de alguma forma, alimentar a perseverança e a confiança da igreja? Vamos para o terceiro animal, versículo 6. Vamos reler juntos o versículo 6? Depois disto, esse terceiro animal representa um terceiro império que sucederia o segundo, que seria mais poderoso do que o segundo e subjugaria, conquistaria, dominaria o segundo. Lá na visão de Nabucodonosor, na estátua, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de bronze, de prata, e os quadris de bronze. A nobreza está se perdendo, mas a violência está aumentando. Esse terceiro reino é o Império Macedônio, o Império Grego, que ainda é menos nobre do que os anteriores. Esse animal possuiria 4 asas nas costas e 4 cabeças. Provavelmente as 4 asas se referem à rapidez e a velocidade como esse Império Grego conquistou boa parte do mundo naquela época, mais veloz do que os anteriores. Há um comentário muito interessante. Alexandre o Grande, que foi o rei ou imperador desse grande império macedônio, começou a conquistar seu império com apenas 20 anos de idade, quando ele sucede o seu pai. Ele iniciou a sua campanha contra o Império Persa com 22 anos de idade, vencendo batalhas enormes e conhecidas. Em poucos anos, Alexandre conquistou vários territórios que se estendiam da Grécia até o Egito, passando pela Pérsia e chegando às fronteiras da Índia,
4 asas. Seu império atingiu o auge quando ele tinha apenas 30 anos de idade. E ele morre precocemente com 32. Em 12 anos, esse império subjugou os medo-persas. As 4 cabeças provavelmente são os 4 generais que assumem depois da morte de Alexandre. Tem os nomes aqui, os lugares, mas vamos adiante. Mas eu repito a pergunta, porque nós precisamos responder como que isso pode de alguma forma encorajar Daniel. Como que acordar com esse sonho desses animais pode de alguma forma ajudá-lo a permanecer firme diante de ameaças como a cova dos leões. E como isso pode de alguma forma ter algum efeito na vida da igreja, positivo. 4º animal, os versículos 7 e 8. Leiamos o 7. Depois disto, o 8 diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Aqui não se apresenta nome de nenhum animal, porque nada semelhante existia no mundo. Daniel não consegue descrever a imagem desse animal. Ele não faz nenhuma comparação, nenhuma semelhança. Ele dá a entender que era um monstro de tão terrível que ele era. Nas descrições dos impérios anteriores, todos foram comparados com de alguma forma natural. Mas quando ele se dirige a esse 4º animal, ele diz: terrível, espantoso e sobremodo forte. Tem uma versão que diz terrível, espantoso e bravíssimo. Não temos nenhum relato histórico de nenhuma outra monarquia, de nenhum outro império, senão apenas um. Para chegarmos à conclusão, o que Deus estava mostrando para Daniel? Ele estava falando do Império Romano. Tem um comentarista que diz que Alexandre o Grande apenas, abre aspas, apenas se contentou com a fama, concedeu liberdade a todo mundo, e enquanto fosse bajulado por todos, nada mais lhe importava. Mas depois desse império grego, um 4º reino o subjugou e se sobressaiu a todos os demais em poder e violência. Suas conquistas constam a Ásia Menor, a Síria, a Cilícia, a Grécia, Macedônia, a Espanha, a Gália e boa parte da Alemanha. Também a Bretanha foi subjugada pelos Césares. Na visão de Nabucodonosor, que vira a cabeça de ouro, o peito e os braços de bronze, de prata, os quadris de bronze, agora na sua figura ele vê: a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Mas no versículo 33 diz assim, lá do capítulo 2: as pernas de ferro, os pés em parte de ferro. Não surpreende que esse animal fosse denominado como terrível, espantoso e sobremodo forte.
Se você ler um pouco sobre o Império Romano, vai descobrir que todo o mar Mediterrâneo se sujeitou a esse império. Não houve império mais dominador, mais sagaz, com grande força, como pés de ferro. O Egito pôde até manter seus reis, mas pagava tributo a Roma. Quando Roma fazia algum decreto, algum edito, o Egito obedecia. Os romanos expandiram seu poder como nenhum outro e com extrema crueldade. O quarto animal era terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Até aqui parece que isso não tem nada a ver com Daniel, tem nada a ver com o encorajamento do profeta, não tem nada a ver com trazer vigor e perseverança para a igreja, nada a ver. Ainda não dá para entender como que Daniel manteve-se tão firme, como ele pôde chegar na frente do rei dos seus dias, dizendo: hoje você vai morrer, sem preocupar-se em ser morto. Ainda não consigo entender por que que Daniel, mesmo sob a ameaça de ser lançado na cova dos leões e ser despedaçado pelos leões famintos, continuou orando como fazia, como costumava fazer 3 vezes ao dia. Esse império avançava com uma insaciável avidez. Quando nós lemos os registros bíblicos, meus irmãos, lá do Novo Testamento, quando nós lemos os registros históricos daqueles primeiros 3 séculos da igreja nascente, da nossa igreja primitiva, nós vemos, quando nós lemos o relato histórico e mais a história da igreja, nós vemos que cada um desses impérios, babilônico, medo-persa, os gregos e os romanos, todos eles, de alguma forma, foram um grande empecilho, proporcionaram grandes dores e sofrimento para o povo de Deus. O primeiro império, o babilônico, castigou duramente Judá. Nós lemos isso no livro do profeta Jeremias, em Lamentações. Então, ou seja, essas revelações, vem aí a Babilônia, depois da Babilônia os medo-persas, depois dos medo-persas os gregos, e depois os romanos, e cada um vai pisar em vocês. E o senhor está querendo me animar com essa notícia? O senhor está querendo me ajudar com essa notícia? Para nós termos uma pequena ideia do que Nabucodonosor, esse primeiro império, essa cabeça de ouro, ou seja, esse leão com asas de águia, ele fizera com Israel. O profeta Jeremias traça um quadro vívido do que o povo de Deus estava experimentando sob esse primeiro império. Diz-nos o texto, Jeremias dizendo: o coração de Jerusalém clama ao Senhor. E aí ele vai falar agora para o povo: ó muralha da filha de Sião, corram as suas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Para não dar descanso a Deus, não te des descansos, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama com água o coração perante o Senhor. Levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Aí agora ele vai falar com o Senhor: vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? O Senhor está revelando para Daniel esses governos que não só dominariam sobre os reinos anteriores, mas dominariam sobre o povo de Deus. E Nabucodonosor, além de fazer um cerco que durou 10 anos,
Muita gente morreu de fome, muitas mulheres mataram seus filhos, bebês e crianças para comerem, para tentar sobreviver, e depois disso destrói as muralhas de Jerusalém, destrói a cidade, arrasa com o templo, leva uma multidão de cativos. E o Senhor diz para Daniel: preciso te encorajar, depois da Babilônia vem um reino pior do que a Babilônia, e para te encorajar, depois da Babilônia vem um outro reino pior que o anterior. E vocês verão, ao cabo desse tempo, que se levantará um império romano que perseguirá como nenhum outro a minha igreja. E a pergunta ainda fica: como que essas visões poderiam de alguma forma encorajar o povo de Deus? Por aqui ainda não dá para entender como esse sonho, de alguma forma, poderia encorajar a Daniel, ajudando-o a permanecer firme. Como este sonho poderia alimentar a perseverança e confiança da igreja. Eu quero saber, eu preciso saber, porque esta mensagem é para a igreja. Esta mensagem é para a igreja ao longo da história. Essa resposta, nós precisamos dela hoje. Hoje que eu digo, nesses dias. Nós todos concordamos que nós queremos saber a resposta? Sim ou não? Além desses 3 ou 4. É uma pergunta mesmo. Quantos de nós gostariam de saber essas respostas? Nós gostaríamos de saber essas respostas? Sim ou não? Como que ter essas notícias terríveis poderia trazer algum ânimo para a igreja? Você gostaria de saber? Sim ou não? Última pergunta, última vez. Sim ou não? Sim. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós seguiremos então, porque diz-nos o versículo 9: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Só para nós não sairmos com nada. Se o Senhor garantiu as dores por intermédio daqueles reinos impuros, quando Ele promete também o livramento, então vai se cumprir. Se cumprir uma coisa, vai se cumprir a outra. Quem reinava, na verdade, durante a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, quem reinava durante os quadris de bronze e as pernas e pés de ferro, é aquele que se assenta no trono. Se o Senhor permitir, semana que vem, nós prosseguiremos a investigar essas questões. Que Deus nos dê graça e nos anime e encoraje. Até lá.